Pacto de Redenção não é aquele típico filme de ação que temos muitas cenas de lutas, tiroteios ali, explosões. Ele é um pouco mais comedido, mais voltado para o drama e também para o suspense. Mas será que ele é um bom filme? Ou ele só se sustenta em uma narrativa que funciona só da primeira vez que você assiste? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse filme que acaba de chegar no catálogo do Prime Video e também tem um elenco de peso. Antes de irmos para o vídeo propriamente dito, eu peço que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhuma review aí dos lançamentos da semana e também ativem o sininho, porque aí sempre que tiver um vídeo novo vai chegar uma notificação para vocês. Também não esquece de ver o vídeo até o final e no final, se gostarem do conteúdo, deixa o like aí que vai ajudar bastante aqui o canal também, sem contar que é uma métrica importante aí para eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais conteúdos, né? Fechou? Fechou, então vamos falar de Pacto de Redenção agora. Quando eu digo que existem muitos filmes que se sustentam através dessas narrativas que funcionam apenas uma vez, eu estou querendo dizer aqueles filmes que tem um plot, uma narrativa ali que quando você assiste a primeira vez é muito interessante, mas da segunda vez que você assiste já sabendo as coisas que vão acontecer, ele não tem o mesmo impacto. E em Pacto de Redenção eu senti um pouco disso. Na história nós temos um assassino profissional que descobre que tem uma doença neurodegenerativa que o fará perder a memória em algumas semanas. Para piorar, o filho dele, que ele não via há muito tempo porque não gostava da profissão do pai, acaba cometendo um crime, então ele vai atrás do pai dele pedir orientação e pedir que o pai dele o livre dessa. O filme tem a direção do Michael Keaton, que também protagoniza este longa, e o roteiro ele ficou a cargo do Gregory Poirier. E no elenco nós ainda temos alguns nomes conhecidos como James Marsden, né, que fez X-Men, né, ele faz o Ciclope em X-Men, e também o Al Pacino, que dispensa comentários, né. Bom, eu achei a premissa bem interessante e logo no início isso já me chamou a atenção, um assassino profissional que aos poucos vai se perdendo ali, aos poucos vai perdendo a memória de tudo que é importante para ele e também as pessoas que ele ama. A primeiro momento nós não sabemos se realmente aquele homem que diz ser o Miles, que é o filho do John, ele realmente é o filho dele, porque mesmo o John não se recorda dele, porque ele já está nesse processo da doença. Então eu achei que o filme ele iria por esse caminho, ele iria ajudar ele, mas ao mesmo tempo ele não saberia se aquele realmente é o filho dele, o que era uma parada bem interessante. Porém, o filme logo descarta isso, o filme já impõe que ele realmente é o filho do John ali em alguns momentos, até porque ele não queria fazer isso, o filme ele não se presta a fazer isso, e tudo bem o filme não se prestar a fazer isso, não era o que o filme queria mostrar, não queria criar esse mistério, esse drama pra gente mesmo se aquele cara que diz que é o Miles é realmente o Miles ou não. Mas eu acho isso uma pena porque era um caminho que eu estava achando interessante, era um caminho que eu achava que o filme iria seguir, mas tudo bem, não tem problema, era só uma coisa ali que eu queria pontuar, né? O filme mostra como essa doença vai o afetando aos poucos de uma forma bem interessante, de uma forma boa realmente. Nós vemos como ele vai esquecendo algumas coisas que são óbvias ali, até mesmo o próprio nome, ele vai esquecendo as coisas aos poucos, não é algo tão rápido assim, é gradativo, né? Assim como a doença diz que é gradativo. Porém, tem algumas coisas que a gente nota que ele nunca vai esquecer, algo que parece mais instintivo para ele, algo que parece que está embrenhado na sua essência, e essas coisas parece que ele nunca vai esquecer, mesmo com esse processo da doença dele se agravando cada vez mais, o que é bem interessante. O John então ele arma um plano ali, um plano bem maluco para tentar tirar o filho dele dessa enrascada que ele se meteu, e é aqui que entra bastante aquilo que eu falei sobre uma narrativa que se sustenta apenas em uma assistida e não em reassistidas. O fato da doença o afetar é sim muito interessante, porém o filme ele escolhe se apoiar mais na narrativa, no plano maluco que o John criou para conseguir livrar o filho dele daquela situação. Então a todo momento o filme vai mostrando alguns detalhes, vai mostrando alguns passos a passos desse plano, criando essa expectativa realmente na gente. E o filme ele não é aquele típico filme que cria uma expectativa e não entrega nada no final. Eu não vou falar qual que é a resolução, né, para não dar spoilers, mas é uma resolução que me agrada bastante. Eu não achei que fosse ruim, eu só acho que a partir do ponto em que a gente já sabe como o filme ele vai se desenrolar, a gente já sabe todo o plano do John, eu não sei se ele vai conseguir se sustentar em uma segunda assistida, até porque o filme ele se apoia bastante nisso, ele se apoia nesse plano maluco e que o filme vai nos mostrando passo a passo, aos poucos, bem gradativamente, assim como a doença do John, e a doença dele é realmente bem explorada nesse filme, porque a gente vai vendo ele esquecendo, a gente vai vendo os amigos, o amigo dele ali que é interpretado pelo Al Pacino ajudando
ajudando ele no plano ali, tentando lembrar ele do que ele deve fazer. Então isso é interessante, só que o filme ele se apoia mais nessa narrativa, e a partir do ponto em que a gente já sabe como aquilo vai ter o fim, que a gente já sabe no final o que vai dar ali, então a gente não tem tanto impacto, a gente não tem tanta essa surpresa que o filme se apoia. E o plano dele, ele é realmente uma parada bem maluca e chega em um fim. Porém, é nisso que eu digo que o filme talvez não se sustente em uma segunda assistida, porque os outros aspectos do filme não são tão bem explorados assim. A gente tem esse lado do John, que eu já vou falar um pouco mais, como ele é bem explorado, mas, por exemplo, o núcleo da investigação policial. Esse núcleo da investigação policial, ele é importante para o final do filme, mas a gente sabendo o que vai acontecer, ele não tem tanto essa carga, esse suspense, essa parada interessante que tem na primeira assistida, né? Só que isso é uma coisa que me faz pensar, será que se eu assistir o filme novamente, será que se eu for ver ele de novo, eu vou conseguir achar tão interessante essa investigação quanto eu achei na primeira? Não que ela seja tão bem explorada assim, na verdade ela não é, porque algumas coisas que acontecem, que eles estão investigando, nós mesmos já sabemos, porque o filme se presta a mostrar pra gente o que a polícia não sabe, então a gente nunca fica confuso sobre o que de fato aconteceu, a gente só vai vendo a investigação pelo olhar da polícia ali e tudo mais, né? Isso não é uma crítica, é só um comentário mesmo. Mas eu realmente não acho que esse núcleo da investigação seja tão bem desenvolvido assim, seja tão bem interessante, que vá fazer com que a gente, numa segunda assistida, olhe pra ele com os mesmos olhos da primeira, né? Claro que tudo isso é só uma suposição, é só um comentário ali que eu fiquei pensando, porque existem realmente bastante filmes que se apoiam nisso, né? Mas é um filme que eu adorei, eu gostei realmente dessa premissa mesmo, de um assassino profissional que está aos poucos perdendo as memórias, mas algumas coisas ele nunca vai esquecer ali, como coisas instintivas dele e tudo mais, e eu fico me perguntando, realmente, será que numa segunda assistida eu vou achar ele tão interessante e tão legal quanto eu achei nessa primeira assistida? É um negócio que me fez pensar depois que eu assisti o filme. Eu acho que realmente essa combinação da doença neurodegenerativa e também dessa premissa, né, dele ser um assassino profissional que tá tentando acobertar o filho dele, são coisas que combinam bem, assim, eu nunca pensei em algo desse tipo, só que é uma coisa interessante, é um casamento interessante, essas duas premissas, e o filme ele consegue abordar isso muito bem. Ao longo do filme a gente vai vendo ele se perdendo realmente ali, como eu já pontuei, ele vai perdendo algumas coisas, ele vai esquecendo algumas coisas, em alguns momentos a gente acha que talvez ele cometa algum deslize por conta disso, só que ele consegue voltar muito por conta também do personagem do Al Pacino, que ajuda sempre ele, e também muito por conta de coisas que são instintivas pra ele, então ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer, o que é bem interessante. Eu gosto realmente dessa premissa, assim, eu gosto de como o filme lida com isso. O começo dele pode ser um pouco mais enrolado, um pouco mais calmo ali, um pouco, não calmo, né, ele é um pouco mais devagar, porque ele começa a estabelecer algumas coisas, como por exemplo o personagem do John, a profissão dele, né, que é ser um assassino profissional, também essa doença que ele vai tendo, que vai fazendo com que ele vai perdendo a memória, alguns outros personagens, o filho dele, o plano e tudo mais. Só que depois que temos o plano do John ali, que a gente não sabe a princípio qual é e como que vai ser o desfecho desse plano, eu nem vou falar se dá certo ou não, né, eu não vou falar pra não dar spoiler, mas a partir deste ponto, o filme começa a engatar e realmente ele pega a gente por conta desse plano maluco, porque a gente quer saber o que é esse plano maluco, como que ele vai conseguir livrar o filho dele da cadeia, né, porque ele cometeu um crime, como que ele vai fazer isso, e se ele realmente vai conseguir fazer isso ou não. Então é algo que realmente prende a gente do começo ao fim, mas é muito por isso também que talvez não seja tão legal numa segunda assistida, porque a gente já sabe o desfecho dessa história. Um último destaque aqui para a atuação do Michael Keaton, que consegue fazer muito bem esse personagem que aos poucos vai se perdendo, né, aos poucos vai perdendo a memória e perdendo um pouco de quem ele era antigamente, né, então ao longo do filme a gente vai vendo ali o Michael Keaton com um olhar perdido realmente, e isso era muito importante para esse personagem. Às vezes alguém fala com ele, ele olha assim, tem um olhar perdido, ele não consegue lembrar o que ele quer falar ali, que são coisas teoricamente simples ali e tudo mais, então eu acho que o Michael Keaton manda muito bem realmente. Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do filme, se já assistiram, e também o que acharam do vídeo. Então comentem aí, gostei do filme, não gostei do filme,
Comenta aí o que vocês acharam pra gente discutir aí nos comentários, né? Também comenta aí dicas, sugestões do que vocês querem ver no canal e também coisas pra eu melhorar na minha crítica aqui, no meu vídeo, coisas aí, pode comentar o que quiser que eu vou responder vocês. E se vocês chegaram até aqui e gostaram do conteúdo, deixa o like aí, pô, que vai ajudar bastante. Também é uma métrica bem interessante pra eu saber que vocês gostaram e assim eu trago muito mais conteúdos aí do mundo da cultura pop, né? Se inscrevam no canal e ativem o sininho, como eu pontuei ali no começo do vídeo, é muito importante, assim vocês não perdem nenhuma crítica, nenhuma review, nenhuma coisa aí, nenhum vídeo maravilhoso do mundo da cultura pop que eu for fazer aí. É muito importante se inscrever no canal e ativar o sininho. Verifique também a descrição do vídeo, porque tem os links das nossas outras redes sociais com conteúdos bem legais por lá também. Aconselho vocês a darem uma olhada nelas. É isso, muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!